O assessor da presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim, volta hoje para o Brasil depois de se reunir com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, lá em Caracas, e também com o líder da oposição, o principal adversário de Maduro, Edmundo González. O presidente Lula vai se reunir com o assessor assim que ele desembarcar aqui no Brasil, de volta de Caracas. Eu já chamo aqui o Pedro Teixeira para contar um pouquinho, sobre esse encontro, mas eu já começo perguntando para você, Pedro, porque eu vejo que você está no Palácio da Alvorada e em compasso de espera para uma informação bastante quente, que é a ligação entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Ligação essa pedida pelo americano para tratar sobre Venezuela. Então, gostaria que você atualizasse para a gente se já começou, se já terminou, e depois falasse também sobre essa visita de Celso Amorim ao presidente Lula. Boa tarde, Pedro. Tudo bem, Débora? Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Pelo menos a última atualização que eu tive sobre a ligação é que ela ainda está acontecendo. O presidente Lula decidiu conversar com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aqui no Palácio da Alvorada. Ele participou de um evento no período da manhã, retornou para cá e está nessa ligação desde pelo menos as 3h40. Portanto, se ela ainda de fato não terminou, são cerca de 40, 50 minutos de ligação entre o presidente brasileiro e o presidente dos Estados Unidos. Estou acompanhando a movimentação, vou pedir para o Francine do Palácio mostrar, porque está saindo agora o comboio do presidente Lula, portanto, indicando que essa ligação com o presidente dos Estados Unidos foi concluída. Esse segundo carro é o carro com o presidente Lula. E a gente também acompanha a movimentação do Ricardo Stuckert, que é o fotógrafo oficial do presidente da República, e também a saída agora do Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores. Eles estavam todos reunidos aqui no Palácio da Alvorada para a realização desta ligação com o presidente dos Estados Unidos. Ligação essa, Débora, para discutir as questões relacionadas às eleições na Venezuela. É um pedido, inclusive, da Casa Branca. A porta-voz da Casa Branca, nestas últimas horas, se manifestou dizendo que estava bastante preocupada com a situação lá na Venezuela. Essa é uma preocupação do governo americano. Então, por conta disso, como o presidente Lula atuou nestes últimos meses como uma espécie de intermediador destas negociações para a realização da melhor forma possível das eleições lá na Venezuela, ele foi contactado pelo presidente dos Estados Unidos para que eles pudessem, de certa forma, conversar sobre o assunto. A ligação, portanto, durou pouco menos de 50 minutos, Começou ali por volta das 3h40, terminou agora há pouco com a saída do presidente Lula, que estava, repito, aqui no Palácio da Alvorada junto com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para discutir os pontos e a preocupação, externar essa preocupação do Brasil com relação à situação lá na Venezuela. Hoje cedo, o presidente Lula conversou com o chefe da assessoria de assuntos internacionais da presidência da República, Celso Amorim, que também já retornou ao Brasil. Essa ligação aconteceu enquanto o Celso Amorim ainda estava em Caracas, depois da conversa que ele teve tanto com o Nicolás Maduro, como também com Edmundo González, que é o candidato de oposição lá na Venezuela, colheu todas as informações possíveis e vistas como necessárias pelo governo brasileiro para depois compartilhar com o presidente Lula, justamente para que ele pudesse também levantar os pontos de preocupação e de conclusão do Brasil com relação a este assunto. Tem uma expectativa, viu, Débora, de que já nos próximos minutos o Palácio do Planalto publique uma nota com os pontos discutidos pelos chefes de Estado neste telefonema, com, de certa forma, um pouco da visão já ampliada do Brasil. Ontem, o Brasil, por exemplo, manifestou uma certa preocupação com relação à falta das atas eleitorais, que seriam uma forma de garantir a contagem correta dos votos lá na Venezuela.
Venezuela. Isso foi externado em outras conversas do Celso Amorim, tanto com observadores internacionais como também com os representantes dos dois lados lá na Venezuela. Essas informações ainda não foram repassadas, o que amplia, de certa forma, a preocupação da diplomacia brasileira com o que está acontecendo lá na Venezuela, no país vizinho. Telefonema, portanto, concluído. O presidente Lula já foi ao Palácio do Planalto para seguir as suas agendas, mas já com essa discussão feita com o presidente Joe Biden e também com mais informações do que o próprio presidente Lula tinha ontem no período da tarde, quando saiu a primeira publicação. A gente trouxe aqui dentro do CNN 360 a primeira nota publicada pelo Itamaraty, uma declaração oficial do Celso Amorim, que era o representante brasileiro lá em Caracas. Depois disso, o governo ainda não se manifestou, mas o presidente já recebeu novas informações. Isso porque no período da noite aqui no Brasil, portanto no final da tarde lá em Caracas, o Celso Amorim teve uma série de conversas, então conseguiu de certa forma ampliar todas as percepções. Essas informações foram compartilhadas com o presidente Lula. A gente está na expectativa da publicação desta nota, quem sabe também de uma nota do governo americano sobre essa conversa e também as possibilidades de manifestação em conjunto aqui na América do Sul, por exemplo, um assunto que vinha sendo discutido e vocês vão se estender e vão se aprofundar aqui no CNN 360 sobre uma possível nota envolvendo Brasil, Colômbia e México. A gente vai seguir acompanhando. A ligação foi concluída agora há pouco aqui no Palácio da Alvorada. Volto com vocês. Muito obrigada, Pedro Teixeira, que no momento do link, timing é tudo, né, Pedro Teixeira? No momento do seu link, o comboio do presidente Lula sai do Palácio da Alvorada, residência oficial, juntamente também com o ministro chanceler Mauro Vieira, mostrando, né, Pedro Teixeira, que ainda está em tela conosco, mostrando, Pedro, que a conversa, então, com Joe Biden já foi concluída e as imagens que vocês viram ao vivo é de Francenil do Palácio, o nosso super, hiper, maravilhoso repórter cinematográfico. Obrigada para vocês, time. Bom trabalho.